Boa noite, minha gente linda, meus tumescentes enfurecidos, minhas divas lindas empolvorosas. Essa semana teve muito bafafá, né? Antes, durante, pós-feriado. E é por isso que eu convidei aqui para o nosso Divã da Kiss dessa quinta-feira arrasadora, nada menos do que uma empreendedora do universo íntimo, para não dizer quente, para não dizer aquela coisa que pega fogo, tchaca-tchaca na buchaca. Essa mulher que é praticamente uma utilidade pública para as nossas saúdes sexoafetivas, né? Porque não é só sexual, é afetiva também, meu povo aqui da Rádio Escolhida. Boa noite, gente linda! Eu sou Mariana Kiss, sexóloga e jornalista, e no Divã da Kiss de hoje teremos a empreendedora de sex shop da Juga Jimmy, Juliana Calisto. Vamos ter também os famosos quadros, aqueles que pegam fogo, e eu sei que vocês amam, que é o Senta Aqui no Meu Divã, que eu dou uma dica aqui do nosso universo da sexualidade, maridos tapem seus ouvidos, onde a mulherada sempre vem com uma reclamação. Quem mais? Hoje tem Reage Poderosa, e no final do nosso divã, a nossa querida Juliana Calisto vai jogar no nosso colo, universo, aquela dica quente. Para você que tá aí apaixonado, apaixonada, praticar em casa com o seu grande amor. Um PA também tá valendo, um crush também tá valendo, um amante também tá valendo. Juliana Calisto, seja bem-vinda ao Divã da Kiss, minha gata, deusa, minha maravilhosa. Estamos ao vivo pelo Facebook, hein, meu povo? Boa noite, Mariana. Muito obrigada. Eu fiquei até excitada com essa abertura desse programa. Ui! Muito gostoso estar aqui com você. Adoro! Porque você é sempre essa pessoa cativante, empolgante e excitante, né? Você traz tudo isso. Mas muito obrigada pelo convite. Maravilhosa! Juju, conta pra gente o que te levou a abrir uma sex shop. Essa pergunta, gente, ela não é uma pergunta irrisória, não. Porque o universo da sexualidade não é aquela coisa que nos é apresentada na escola. Na escola, quando a gente trabalha, né, as profissões com as crianças, apresentam o quê? Engenharia, advocacia, pedagogia, medicina, mas não apresentam a sexualidade, né? Ninguém cresce querendo ser uma sexóloga ou querendo trabalhar com esse universo. Não, peraí, eu quero ser uma sexóloga ou eu quero abrir um empreendimento na área de sex shop porque eu quero ativar a vida, né, sexual, íntima, principalmente dos meus pais, porque não tá dando, eu quero um irmão e eu não consigo. É verdade. Então conta pra gente, Jujuca, o que te levou a abrir uma sex shop? Na verdade foi uma necessidade, né, uma necessidade financeira mesmo, porque eu adquiri algumas patologias, uma delas, a mais grave, foi a lúpus, né? O lúpus é uma patologia muito severa. E aí, como iniciante de qualquer empreendimento, comecei a trabalhar, fazer vários cursos, né? Fiz na área de massagem, fiz na área de depilação, fui fazendo vários outros segmentos, né? De barbearia. E aí me encontrei com a depilação. Na depilação, parece um divã, né? Porque quando as mulheres decidem tirar a roupa para poder fazer uma depilação íntima, elas decidem também falar ali as suas verdades, né? As mais íntimas. E eu comecei a colocar aquelas tatu, que antigamente eu não tinha a facilidade que tem hoje, né? E então eu perdi o contato com o fornecedor e dali foi desencadeando o quê? Uma necessidade de aprofundar essa fala com as clientes sobre sexualidade. Porque elas iam se abrindo, eu falava assim, essa conta não fecha. Como pode essas mulheres terem várias experiências e serem totalmente desnutridas naquela questão de sexualidade? Então eu comecei a fazer um cálculo que não estava batendo. Então não era a quantidade de pessoas que elas se relacionavam, era a falta de autoconhecimento. Olha, tô falando, gente, sex shop é utilidade pública, né? Depilação é uma utilidade pública. Eu, por exemplo, Ju, eu tenho a minha depiladora desde que eu tinha 14 anos, né? Eu tenho, não vou dizer minha idade aqui não, tá, meu povo? Não adianta perguntar não, que eu não vou dizer. E até hoje
uma vez por mês, além da depilação, eu faço com ela uma boa de uma terapia. Porque eu desabafo, eu falo mal de marido, eu falo mal de ex-marido, eu falo mal da minha mãe, do meu pai, eu falo mal de todo mundo. É isso aí. E eu saio de lá, obviamente, com a minha brasileirinha em dia, porque eu sou adepta brasileirinha. Vocês entenderam, né, meu povo? E saio de lá também de alma lavada. Nesses atendimentos que você já fez, você já pegou, assim, algum desabafo que mexeu com você, que emocionou você, ou que te deu um estalo pra, caramba, eu preciso ir além disso? Todos. Todos, porque, na verdade, quem eu sou hoje é o impacto dessas falas, dessas situações, dessas vivências que não são minhas. Gostei muito do que você pontuou, que nós não somos excitados ou estimulados a atuar no campo da sexualidade. Porque nós aprendemos a conquistar o marido pela boca, pela barriga. Mas ninguém fala assim, olha, você tem que se preparar na tua sexualidade para você ter um relacionamento. Imagina você falar para a tua filha, olha aqui, você vai ter que se conhecer, vai ter que se tocar. Sim. Ou para o teu filho. Como cogitar uma fala dessa? Muito pelo contrário, né, Ju? O que ensinam pra gente é que na hora da cama é a vagabunda, é a prima, é a piranha, e etc. E que mulher direita, mulher de bem, mulher pra casar, não tem de se preocupar com esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, tem de ser algo cada vez mais escondido, né? É isso aí. Então há uma demonização naturalizada. Então desde a terra infância até os dias de hoje, porque quando eu chego e falo assim, olha, eu sou dona de sex shop e a minha loja, ela fica de frente à Igreja Universal. Uau! Peraí, essa cara que todo mundo faz. A gente quer saber desse babado, mas segura essa informação aí. Segura aí, hein, público? Continua, depois a gente fala dessa parte. As pessoas, elas fazem exatamente essa mesma analogia, como o santo fosse um altar e a sexualidade fosse um trampolim para o inferno. É exatamente essa expressão que eu recebo. Eu falo assim, bom, aqui tem espaço para minha loja, tem espaço, material de construção para o rapaz de churrasco, mas ninguém faz essa cara, uau, de frente para a Igreja Universal tem um sex shop, porque há uma demonização culturalizada por falar de sexo. E é muito contraditório, né, Ju, porque a palavra tabu, segundo a historiadora Jimena Furlani, ela tem como origem sagrado. Sim. A sexualidade, ela de fato é muito sagrada. Sim. Mas isso não quer dizer, né, e que a gente não precise se conhecer, ou que usar um artifício de um produto de sex shop vá nos levar a uma... Como é que o povo fala, gente? Agora me fugiu a palavra. Um ato profano. Não, o ato profano ou a libertinagem. Sim, a promiscuidade. Promiscuidade. Inclusive, eu tô para trazer aqui uma pastora evangélica que bate muito na tecla da importância da sexualidade para os casais. Sim. Inclusive, ela fala que a Bíblia não condena o sexo anal, né? Que é uma das questões aí que... a sodomia Sim. Não pode... Né? E isso que você falou é muito importante. Realmente a sexualidade, gente, ela é sagrada. Ela é sagrada. Porque ela é algo que nos conecta ao nosso interior, né? A nossa vagina e útero, por exemplo, quem tá aí trabalhando com sagrado feminino ou ginecologia natural vai concordar comigo. Todas as emoções, principalmente as emoções negativas que causam traumas nas mulheres, a gente traz para nossa vagina e nosso útero. Tá aí a explicação da disfunção sexual, vaginismo, por exemplo. Agora, essa sacralidade não significa uma castidade. Sim. Não significa isso. Mas eu acho que essa questão de você ter esse autoconhecimento, que eu chamo até de autoamor, faz com que as pessoas tenham um novo olhar. Eu acredito muito que a propagação desse olhar demoníaco vem do passado, é claro. Claro. Que vem trazendo do passado para os dias atuais. A má busca, sabe, pela informação sobre esse campo. Se na nossa infância nós não somos induzidos a buscar conhecimento nesse segmento, imagina você por uma única opção, vou lá buscar um conhecimento nesse segmento. Fica difícil, porque você não é estimulado a buscar de fontes reais e de fontes precisas, né? Porque eu digo assim, o pornô, as pessoas vão muito por entretenimento, né? Sim. Então tudo que vem do entretenimento chama muito mais atenção do que um podcast informativo.
negativo. Sim, né? sim. Porque assim, um entretenimento que está passando, está fazendo as pessoas ficarem sorrindo, vai trazer muito mais ibope, é claro. Então, já que nesse mesmo viés nós não somos estimulados a isso, quem dirá a sexualidade? Vai ser colocada sempre como entretenimento no sentido de baixo nível. Sim. De baixaria. Uhum. Então, quer dizer, é sempre alguém que traiu, vamos ver quem foi. Uhum. É um posicionamento muito, muito de baixo calão, né, sobre a sexualidade. Então, quer dizer, essa busca desenfreada por um entretenimento, sempre trazendo o lado ruim da sexualidade, faz com que as pessoas, de fato, não se interessem por um tema tão lindo e importante, né? Com certeza, Juju. Vou voltar aqui um pouquinho no início da sua fala, que você descobriu que você tinha lúpus, Sim. né, gente, que é uma doença autoimune aí, que atinge a pele, a pessoa não pode pegar sol, né, tem uma série de limitações. Mas você decidiu abrir uma sex shop por quê? Porque você acha que essa doença, ela te limitou ou te impediu de conseguir um emprego formal? Então, é muito desleal, né? Uhum. Por exemplo, uma pessoa que nasce já com uma patologia já instalada e ela é considerada como uma pessoa portadora de necessidades especiais, não sei, porque tem tantas mudanças, né, na fala, então não sei te afirmar se é assim. Uma pessoa que já nasce com algum problema, né, de saúde, ela tem uma cota nas empresas. Sim. Mas uma pessoa que adquire ao longo da vida, como eu, uma doença autoimune, ela não tem uma oportunidade como uma pessoa que porta uma necessidade especial. Uhum. Então, ou seja, você é saudável e eu não. Mas a mesma vaga que você vai ter que competir é a mesma que eu vou ter que competir. Isso torna-se até desleal. Sim. Porque você não vai precisar de faltar a quantidade de vezes que eu falto. Isso não significa que eu teria mais capacidade, né, intelectual e profissional do que você, por exemplo, para aquela determinada vaga. Mas só que não vai adiantar colocar como se fosse a superpoderosa e falasse assim, não, eu tenho o grau de competência, eu tenho intelectualidade para desenvolver tais tarefas, mas eu não vou ter a mesma força determinante como a sua, que tem uma saúde, você não tem uma patologia instalada. Uhum. Mas assim, eu não vou conseguir brigar de igual para igual com você. Sim. Entendeu? Então, quando eu abro uma oportunidade para mim, é porque as outras oportunidades que eu bati na porta foram fechadas. Uhum. Então, quando eu entro no segmento sexy shop, eu não fui convidada a trabalhar no sexy shop. O sexy shop que veio até a mim e foi me conduzindo. Porque a falta de fala sobre sexualidade de uma forma mais carinhosa, afetuosa e acolhedora fez com que eu tivesse esse olhar e tivesse uma reciprocidade com as minhas clientes. É a coisa mais gostosa que tem, é o meu atendimento de depilação. Ai, que delícia! E antes de você abrir sua sex shop, você já tinha tido contato, já tinha entrado numa sex shop para ver como é que era? Não, porque eu venho de um histórico religioso, né? Uhum. Então, assim, eu comecei a namorar com o Gilson, né? Sou casada há 23 anos. Tô com o Gilson, comecei a namorar com o Gilson aos 14 anos. E tô com o Gilson esse período, né? Já tá em 26 anos. Então, assim... Uau. Então, assim, o meu histórico com o Gilson foi assim, de um namoro santo dentro da Igreja Católica. Então, nós fizemos vários movimentos dentro da igreja. E sair de um histórico totalmente religioso e para uma fala totalmente sexante, foi bem difícil eu encarar isso daí, viu? Ó, segura essa informação, porque a gente vai conversar sobre essa mudança de caminhos, né, tão radical assim. Muito. Quer dizer, radical aos olhos desse povo moralista que não entende nada de sexualidade e não coloca a sexualidade no campo da ciência. Sexualidade, gente, é ciência, né? Se de repente a gente der um tempo aí desconstruir essa moral, a gente introduz até educação sexual nas igrejas, por exemplo, Sim. e vocês vão ver que a coisa vai dar bom. Daria bom, né? Porque a gente sabe que isso não vai acontecer tão cedo. Vou fazer um rápido intervalo aqui, Jujuquinha, e aí no segundo bloco eu vou perguntar isso pra você, como é que foi, né? Sair do Oiapoque e ir pro Chuí. É bom que a gente deixa o povo um pouquinho curioso aí. Vou soltar uma musiquinha aqui na Rádio Escolhida e daqui a 2 minutinhos a gente tá de volta.
Voltamos aqui no segundo bloco do Divã da Kiss, e antes da gente retomar essa conversa deliciosa com Juliana Calisto, eu vou soltar o quadro Maridos Tapem Seus Ouvidos. No Maridos Tapem Seus Ouvidos, a gente sempre traz uma reclamação aqui do nosso público empoderado, da onde? Do @Divã da Kiss. Se você tá com a gente aqui ao vivo na Rádio Escolhida, ou então ao vivo com a gente aqui no Facebook, entra lá no Instagram, @Divã da Kiss, participa dos bafafás e das polêmicas que estão rolando por lá, né? Porque aqui a gente tá falando de moralidade. Um vídeo meu que tá viralizando, que foi um trechinho de um podcast aqui onde eu conto a história do preconceito contra a prática anal pelos homens. Minha filha, tá viralizando de um jeito. Sério? Eu já consegui 199 mil raters, mas consegui 859 novos seguidores, que seres amados, né? Então, falem mal, mas falem de mim. E a gente tá no engajamento aí nas redes sociais de quase 300 mil de compartilhamentos, de tudo. Então falem mal, mas falem de mim. Mas agora é hora da gente falar mal dos maridos. E a reclamação que eu ouvi hoje é das mais interessantes, né? Porque aqui eu recebo muitas reclamações, mas eu pego a mais engraçadinha, a mais interessante, a mais fora da caixinha, ou que tem mais a ver aqui com o nosso contexto. E aí a esposa reclama o seguinte: Mari, meu marido resolveu jogar futebol com os amigos, assim, no nada. Mas o problema não é ele sair toda quarta-feira para jogar futebol com o pessoal do trabalho. O problema é que ele tá achando que é Cauã Raymond. Ele chega em casa, não toma banho, meteu pra mim que não toma banho, que é pra deixar os hormônios, né, os feromônios ativados, porque assim a mulherada cai em cima, ele tá achando que eu vou cair em cima. Só que ele não é Cauã Raymond. E eu vou cair em cima assim, de vassourada, pra fazer ele ir pro banho. Marido, meu filho, hoje em dia, nem Cauã Raymond tá podendo se dar ao luxo de chegar ali no momento da gravação com aquele, CCzinho. Não dá. Não sei se você tá sabendo, Ju, mas a Bela Campos, a companheira dele de cena, né, que faz cenas quentíssimas com ele, andou reclamando que o cara vem do treino direto pra gravação, ou vem do surf direto pra gravação, e vem com aquele CCzinho, porque não toma um banho depois do treino. Tá achando o quê? Só porque é galã, só porque é bonitão, só porque tem aquela boca enorme que dá vontade de você entendeu? Que pode vir com CC? E a gente lava tudo, a gente faz depilação brasileira, a gente vai lá no Julgadinho fazer, depilação completa, a gente tá o tempo todo aqui, com produtos aqui no ar, deixando tudo cheiroso, em cima, embaixo, deixando a nossa maravilhinda cheirosa. Pra quê? Pra encarar, porque o problema não é só o CC, Ju. O problema é o cheirinho lá também. Se em cima tá assim, imagina embaixo. Se em cima tá assim, imagina embaixo. Então, diva linda, continua dando vassourada aí nesse seu marido, porque se fosse o meu, eu já teria botado pra fora. Você não sabe, não dá, não. Não sei se você sabe, né? Que o índice de amputação nos homens é pela má higiene. Eu sempre boto lá no meu status, né? Homem, lave o pênis. Porque a má higiene dos homens é uma coisa gritante. E é motivo de discussão, sabia? Na minha loja, o pessoal sempre vem falar isso. Que você tá falando não é um fato isolado, não. São muitos casos assim. Ju, muito importante você tocar nesse assunto, porque é o seguinte: você sabe por que os homens não estão higienizando corretamente o pênis? Não. Essa estatística, gente, de câncer de pênis, ela é gritante no norte e no nordeste do nosso país. E o que os homens alegam? Que não lavam o próprio pênis, porque se eles tocam no próprio pênis, eles acham que aquilo ali é um ato homossexual. Índice de amputação peniana, que é pelo câncer peniano, é de 2%. Mariana, 2% é muito pouco. Não, se você colocar 2% da população brasileira de homens, não é muito pouco. Fala-se só em câncer de próstata, ok, mas e o de pênis? Né? O de pepino. Vamos falar aqui pepino, que é pra quando eu colocar no Instagram não ser derrubada. Câncer de pepino. E aí o que acontece? O homem não lava porque não se toca, porque tem preconceito. Gente, isso é muito grave. Aí eu fico imaginando assim, pro pênis gangrenar, apodrecer, porque o câncer de pênis, ele é um apodrecimento daquela área. Imagina o quanto ele não obriga a esposa a fazer e acontecer, enfiar aquela coisa horrorosa, fedorenta, cheia de polenguinho, dentro da maravilhinda dela. Gente, isso é muito grave. Muito grave. Ui. Por
preconceito, Ju. Eu gosto de pessoas assim, que vêm, que trazem um debate pra mesa, que fazem e acontece. Agora, voltando aqui ao nosso assunto, como é que tu foi falar com teu marido assim? Então, amor, a gente que é muito católico, namora desde adolescente, eu tô aqui com fogo nas ideias e quero abrir uma sex shop. Como é que foi isso? Então, comecei a botar esses adesivos nas clientes. Aí eu falei assim, olha, fala com eles, que elas vinham, né, falando a frustração no relacionamento dela. Como eu e o Gilson temos uma abertura de conversa, assim, muito, muito gostosa, né? E aí... Gilson. Ele é o amor Aí, da minha vida. Eu conheço o Gilson, gente. Gilson O Gilson, é o cara. Ele é o cara. É o marido. É o tipo de homem que devia ministrar um curso de maridos pra vocês. Vocês iam aprender muita coisa legal. Verdade. E eu aprendi a ser mulher com o Gilson. Eu aprendi a ser mulher, Poderoso. essa mulher com o Gilson, porque ele me ensinou o que é respeito, né? Porque eu tinha um amor machista. Como assim, Ju? Eu tinha um amor machista. Ele não tinha ciúme de mim, né? Então, assim, ele nunca demonstrou ciúme. Então, meu pai, ele brigava com a minha mãe se a minha mãe botasse um short até aqui. Porque ela estava mostrando as pernas. Mas, Mário, eu tô falando acima do joelho. Ela estava mostrando as pernas. E o Gilson falava assim, poxa, bota um decote, você é tão bonita, bota uma roupa mais apertada. Eu falava assim, bom, ou ele é gay, que meu pai falava assim, que um homem pra falar assim com a mulher, ou ele é gay. Ai, gente, que preconceito. Era, né? então na minha cabeça o Gilson era gay. Mas mesmo assim você namorava o Gilson. Morava o Gilson. Achando que o Gilson era gay. Era. Só porque era um cara feminista. Ou então ele não gosta de mim. Porque se meu pai brigava tanto com a minha mãe por questão de roupa, então se ele... Isso foi meu primeiro relacionamento, né, Kiss? Eu tinha 14 anos, então eu tô colocando a minha mente naquele tempo. Sim. Não tô colocando a Juliana de 41 anos. Tô colocando a Juliana desse tempo. Então, assim, então se ele falava isso comigo, então na minha cabeça, ele não tinha nenhum afeto por mim. E ele falou que não, que a pior coisa é a gente ficar aprisionado no relacionamento e achar que a gente é posse um do outro. O relacionamento tem que dar uma liberdade que você possa querer voltar sempre. Então, isso eu aprendi com o Gilson. Então, assim, muito bacana da parte dele ter me ensinado isso. Com essa mentalidade, o Sexy Shop foi surgindo a partir dessas minhas conversas com ele. Porque ele falava assim, olha, você precisa conversar com elas, não sei, ver alguma proposta. E aí foi surgindo a oportunidade de eu ter que procurar, que eu digo que foi uma oportunidade, ter que procurar esses adesivos que até então não tinha essa acessibilidade como a internet hoje proporciona. Então eu fui ter que andar no sexy shop. Como que eu ia andar em sexy shop se eu era ainda aquela pessoa religiosa? Caramba. Entre a cruz e a espada, né, Ju? Mas eu tinha que atender uma nova demanda que eu tinha criado para minhas clientes. Só que na ocasião tinha aqueles bijus de pele. Então era muito caro. E até então eu aplicava nas clientes e ficava por aquilo mesmo, né? E aí vinha sempre uma resenha, uma fala legal, engraçada. E aí eu fui numa dona de sexy shop, né? Próximo mesmo da minha comunidade. Ela falou assim, olha, você tem todo jeito para vender sexy shop. Eu falei assim, eu duvido! Deus me livre! Deus me livre! Deus me livre, mas quem me dera! Aí eu falei assim, moça, esses negócios aí eu nunca nem usei. Aí ela falou assim, então, você tem todo o perfil. E eu vou te falar, as mulheres elas têm vergonha, assim como você, de falar de produto, mas é só você falar, olha, eu não tenho mais aquele adesivo não, mas eu tenho tesão de vaca. Aí o tesão de vaca... Ela é para dar um fogo na periquita. Aí ela, olha, tem também o óleo beijável. Tem mulher que tem dificuldade para fazer a prática do sexo anal. Tem os produtos certos. Porque aí o pessoal quer botar cuspe, azeite, manteiga, fazer tudo e não dá. Aí eu falei assim, não. Aí e aqueles negócios? Porque eu não falava o nome, né? E aqueles negócios? Aí ele... Então faz o seguinte, você não precisa vender esses negócios, que são as próteses, né? Que a gente fala errado, né? Eu aprendi contigo que é órtese. Órtese. Aí eu falei assim, então tá bom. Comecei a falar. E realmente, foi só eu falar que estava vendendo. Os adesivos foram passados para trás há muito tempo. E aí eu comecei a vender o tesão de vaca. Só que eu não comecei a vender usando. Então ela me passava, porque era telefone, né? Então ela me passava e aí eu ficava naquela conversa com ela e aí aquela divulgação, escrevia tudo. Só que eu não gosto de vender um produto que eu não tenha usado.
porque eu sempre trabalhei com venda. Então eu tenho que vender uma verdade. Sim. Só que os produtos sexy shop eu tinha que experimentar. Ai, que coisa chata, gente. Muito difícil. Ai, muito difícil essa Muito tarefa. difícil. Ó, inclusive, eu, sexóloga, adoro experimentar produto novo. Se quiser testar, manda pra cá. É Se tá bom, eu verdade. faço até vídeo, né? É isso Pode aí. mandar marcas, fabricantes? É muito Pode mandar. difícil esse trabalho. Que coisa chata, né? Experimentar um monte de coisa, novidade do mercado. Isso aí. Saiu um foguetinho novo. Nossa, Isso aí. E aí sim eu tive que contar com a participação do Gilson, porque eu comecei a falar abertamente sobre sexualidade. Então, falar de fritar um ovo e falar de sexualidade, para mim, ficou uma coisa muito natural. E ele aceitou de boa? Não, eu mostrei o vídeo para ele porque eu tinha que ficar repetindo as mesmas coisas. Ele viu o vídeo, aí ele falou assim, Juliana, você tem que gravar esse vídeo e mostrar para todo mundo. Aí eu falei assim, por quê? Você não vai ficar com vergonha? Ele, de que, Juliana? Eu falei assim, pois é, porque é que eu falo que os homens gostam do estímulo na próstata, beijo grego, de mulheres que gostam de usar as órteses, entendeu? Como é que você fica? Ele, olha, esse é o seu trabalho, não é o meu trabalho. Boa. E assim, ninguém me pergunta assim, eu não saio perguntando do trabalho da esposa de ninguém. Exatamente. Gente, Gilson, homem de verdade. Ele é homem de verdade. Isso é homem de verdade, gente. É. É um cara que chega e que apoia e que não questiona. E, Ju, vamos dar uma salva de palmas aqui pro Gilson, porque o meu ex-marido, ele não atrapalhava o meu trabalho, vírgula. Mas ele também não me apoiava. E aí teve uma vez que eu fiz um story durante a pandemia, mostrei ele estava de costas e ele fez um escândalo e mandou eu tirar o story do ar porque ele não queria ser exposto nas minhas redes. Mas eu falei assim, cara, eu nunca citei seu nome, nunca coloquei foto nossa e você passou de costas e não me interessa, nananana. Então isso pra mim era muito grave, era um balde de água fria. Pô, como assim, né? Eu vejo tantos casais se apoiando, independentemente do ofício, né? Do ofício, né? A gente tem aí uma grande pesquisadora da área da sexualidade, que é a Carmita Bidu. E o marido dela trabalha junto com ela. Ele também é especialista em sexualidade, também é pesquisador. E eu vejo tantos casais se apoiando, e muitas vezes se apoiando, se expondo. Sim. Né? Eu agora tô para entrevistar um casal, que eles são de São Paulo, que eles estão fazendo uns vídeos que tá viralizando, uns vídeos também na área da sexualidade, e você fica assim, caramba, eu quero uma esposa assim, eu quero um marido assim, que se completam, e aquilo é bonito, se apoiando, entendeu? Sem preconceito, porque se os maridos de nós sexólogas e trabalhadoras aí do mercado íntimo também não derem a cara, a gente nunca vai derrubar esse monte de preconceitos que a gente tem por aí. Sim. Gilson, ó, fica o convite pra você, homem, cria um curso de marido. Tu vai faturar, cara. Ele participava, né? Então eu mostrava muito ele no meu status, né? Jogando a velha em cima dele, ele de chicotinho comigo. Que então delícia. todo mundo gostava dessas brincadeiras. Só que ele agora advoga, né? Então aí mudou o cenário. Só que agora minha filha continua no sex shop. E tem o meu genro, né? Eu falei assim, cara, eu tenho que passar aí o cargo, né? Eu até brinquei assim com a minha filha, né? Tá na hora de passar o cargo do Gilson. Passar o bastão. Pois é, pro meu genro, né? Aí ela, não, mãe, não. Mas é muito engraçado porque as pessoas gostam e quebra muito o tabu. Sim. Isso ressignifica muito a mentalidade dos homens. E os homens que estão indo lá para a loja, eles já vão com outro viés. Eles já vão com o olhar de entender que ali é uma profissional que está atrás do balcão. Sim. E que para eu vender o meu produto eu tenho que falar sobre sexo. Sim. Porque eu não sou uma vendedora, eu sou uma consultora. Uma consultora de sucesso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Uma consultoria é diferente. A pessoa, eu falo assim, olha, não adianta você comprar na internet que você não vai saber qual é a compra que você vai fazer. Porque você tem que me falar o que você deseja, né? Quais são as suas reais necessidades para você fazer uma compra assertiva. Porque você vai no barato que aqueles produtos vão ficar na gaveta. Você vai comprar comigo sabendo da credibilidade do meu fornecedor, sabendo que o produto que você está levando é exatamente para suprir uma necessidade que é tua, e no mês seguinte você vai voltar.
E eu falo assim, olha, nem só de sexo vive o nosso orçamento. Então, você fazendo a aquisição comigo, você está economizando bastante. Porque o produto que você vai adquirir, ele vai ter uma tal durabilidade e a certeza de que o produto tem todas essas credenciais que eu estou te falando. Tem segurança de fornecedor, o produto correto que você está precisando, que senão você vai achar que vai ter que comprar um único produto para tudo e não é bem assim. Ju, isso aí que você está falando é de extrema importância porque você demonstra que tem muito conhecimento na área. Gente, o mercado íntimo não basta você ser apenas uma boa vendedora ou um bom vendedor. Você precisa ter o conhecimento de sexualidade. Por quê? Antes do casal, ou do homem, ou da mulher que está com uma queixa de uma falta de orgasmo, que está com uma queixa de um pepino caído, de uma ejaculação precoce, antes deles virem a nós, terapeutas, eles procuram uma sexy shop, uma loja. E aí, se o vendedor, que não tem noção do que é aquele universo da sexualidade, e aí quando eu digo universo da sexualidade, eu falo de anatomia da genitália, anatomia do assoalho pélvico, preconceitos, mitos, tabus, resposta sexual, né, os estudos relacionados, porque a resposta sexual feminina é completamente diferente da masculina. E por aí vai, né, as fantasias, as parafilias, os desejos, o porquê do desejo. O homem tem o desejo aceso assim, a mulher tem o desejo aceso assado. Aí acaba comprando só por comprar ou porque o vendedor é muito bom de lábia, mas aquele produto não é necessariamente para aquela situação. E aí eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Gente, eu sou professora de sexualidade também. E eu sou sua aluna também. Ela é Jujuca é minha aluna no Consultora de Sucesso também. Esse conteúdo do Consultora de Sucesso, ele já fez parte de uma formação profissional. Hoje eu trago ele para o universo da capacitação profissional e ele foi premiado em 2022 pelo Mercado Erótico como o melhor curso do ano. Então não é qualquer coisa. E aí eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo. Eu ganho muito produto e aí fui ganhar um produto de uma super loja, que agora não convém dizer o nome, que é um produto que esquenta. É um gel que esquenta. Só que eu não tenho lubrificação. O que o gel que esquenta fez comigo? Diminuiu, detonou ainda mais a pouca lubrificação que eu tinha. Caramba. Né? Porque eu não entendo nada de produto. E aí uma aluna minha, que inclusive é professora junto comigo, no Capacitação Consultora de Sucesso, a Maritza Guedes, ela falou assim, Mari, ela se formou nessa formação comigo e depois ela veio, foi por isso que eu a convidei para fazer o Consultora comigo. Ela falou assim, Mari, nós vendedores de produtos, a gente precisa entender tudo do cliente. Uma das primeiras coisas que eu pergunto é, como é que é a tua lubrificação? Porque se você não tem lubrificação, eu não posso jamais te dar alguma coisa que esquenta. Sim. Que vai tirar ainda mais, vai te ressecar ainda mais. Eu tenho que te dar alguma coisa que esfrie, porque vai estimular a tua lubrificação. Eu falei, nossa, danada. E eu usei o produto, xinguei a marca, xinguei a vendedora, xinguei. Eu falei, que porcaria é essa? Como é que bota essa porcaria no mercado? Por quê? Porque quem me passou o produto não tinha essa informação. Sim. Né? Vocês que trabalham com mercado íntimo, qualquer que seja aí a área, principalmente a área de produtos, gente, você está passando um produto aqui no seu pepino, na sua vulva, na sua genitália, na sua maravilhinda. Qualquer coisa que está fora do lugar ou que é incondizente com a tua questão, vai te arder, vai te machucar, não vai servir, cortar, vai te ressecar, em vez de te proporcionar prazer, que é isso que a gente procura, né? Então, já que você falou aí que você é minha aluna, deixa eu fazer o jabá aqui, gente. Juliana Calisto, ela já era uma super empreendedora antes do Consultora de Sucesso. E eu preciso bater palmas para ela, porque uma vez que a gente estuda uma coisa, ou entende uma coisa na área da sexualidade, é uma cachaça. A gente vai procurando cada vez mais conhecimento, cada vez mais conhecimento. Então, Jujuca é aluna do Consultora de Sucesso, que é a minha capacitação. Eu ministro toda a parte de sexualidade. Já falei aqui, conteúdo premiado no mercado erótico. Minha ex-aluna, Maritza Guedes, que eu sempre falo que eu não formo alunos, eu formo colegas de profissão. Convidei ela que faz toda a parte de mercado íntimo, porque eu não entendo de produto, gente. Não maravilhosa entendo. Ela. Maravilhosa, né? Ela é demais, né? Mamacita é demais. E aí, Consultora de Sucesso,
você tem essa capacitação incrível. Você pode dividir em 12 vezes e se matriculando aqui entre abril e agora início de maio, você ganha de presente essa vulva de Linda. pelúcia. Não necessariamente essa, porque essa é minha maravilhinda, mas finalizando aí, recebendo o seu certificado, a gente envia para você, né? A gente coloca em contato com a nossa fornecedora, que é a Bela Sex Educa, e aí você pode escolher pretinha, marronzinha, vermelhinha, roxinha, tem animal print também. E o legal desse material aqui didático é que ele não é derrubado nas redes. É verdade. E na hora da gente fazer um evento, né, porque Juju faz evento, gente, isso aqui pega fogo. Você chega com muito mais aceitação quando você vem com uma pelúcia brincando do que quando você vem com uma órtese, que isso aqui pra algumas pessoas ainda é muito assustador. Então, ó, ficou o recado? Quer adquirir conhecimento, quer entrar nesse mercado íntimo, mas entre com consultora de sucesso. Jujuquinha, vamos fazer um rápido intervalo aqui pro povo, beber uma água, soltar uma musiquinha aqui para quem tá com a gente ao vivo na Rádio Escolhida, e daqui a 2 minutinhos a gente volta, porque eu quero saber mais babados. Aqui é o Divã da Kiss Babadeiro. Voltando aqui ao nosso terceiro bloco. Gente linda, vocês sabem que eu sempre gosto de iniciar aqui os nossos blocos com um quadro. E o quadro desse momento é o Reage Poderosa. Diva linda, em tempos de belas criaturas como Cauã Raymond e companhia, eu preciso te falar uma coisa, amiga. Homem abusivo não. Pode ser o Cauã Raymond, pode ser o Cauã Raymond. Vai demorar a mulherada começar a reclamar, mas a mulherada já tá reclamando. E isso que tá acontecendo, esse bafafá todo dele, né, contra as colegas de cena, porque não é a primeira colega de cena que reclama dele, já é a segunda, que a gente já tem umas colegas de cena aí nas redes sociais soltando as indiretas. Não é a primeira ex-namorada que reclama dele, já tivemos algumas ex-namoradas. E aí a gente precisa derrubar aquele mito de que, nossa, ele é belo, ele é galã, porque a gente se ilude muito achando que o galã ali da novela, aquele personagem, é ele na vida real, e não é. Pode ser o Cauã Raymond, pode ser o Brad Pitt, que também tem seu histórico aí, pode ser o Johnny Depp, com seu histórico aí, pode ser o Caio Castro, que a gente já sabe que ele não paga a conta, que ele divide conta, já falei dele aqui. Pode ser quem for, não pode passar pano para homem bonito só porque é bonito. Se for abusador, se for homem tóxico, a gente tem que reagir. Como é que a gente reage? Botando a boca no trombone? Acionando a Lei Maria da Penha, porque violência psicológica também é Lei Maria da Penha. Aí a gente mete o pé da relação. Nessa que a gente tem visto aí que algumas ex-namoradas dele, principalmente essa última, a Mari Goldenfarb, não sei se é assim que se pronuncia. Mariana, né? Uma pessoa bonita, pessoa linda. A gente sai da relação, mas a gente sai muito machucada, Ju. A gente sai detonada, a gente sai com a nossa autoestima lá embaixo. Agora também há pouco nas redes sociais, uma ex-namorada daquele bonitão Marcelo Novaes, do Raí, dizendo que ele reclamava que a barriga dela era muito chapada, que a bunda dela era muito caída, que por ele ela não colocaria silicone. O corpo é dele? Não! É dela, é seu. Tá com você por quê? Porque ele quis. Porque o que conquista uma pessoa não é só o corpo, é a tua essência. Agora, você chegou ali, conquistou, foi conquistada e a pessoa quer mudar até a sua barriga chapada? Vou passar pano pra abusador aqui não, viu? Esse foi o recado do Reage Poderosa. Juju, você tem um exemplo de um marido muito bacana, muito parceiro em casa, mas a tua clientela reclama muito desses maridos tóxicos e abusivos? Reclamam. E eu acho que tem uma parcela do amor romântico por trás disso. Eu acho que isso é uma demonização até para a cabeça da mulherada. Eu acho que o amor romântico tem destruído a mentalidade das mulheres e estão acabando não adultecendo com as duas idades que nós temos, tanto a emocional quanto a biológica. Eu estou vendo uma geração de mulheres com a minha faixa etária de idade se permitindo infantilizar coisas que já não é mais permitido para a nossa idade, para a minha idade. Porque entre você ter uma pessoa que tenha que suprir as responsabilidades básicas e uma pessoa que tenha que estar sempre romantizando, postando em redes sociais o amor perfeito,
Sim. É muitas flores, muitos bombons, muito isso. E a pessoa não quer viver esse mundo de fantasia, sabe? Então, assim, eu acho que isso tem colocado uma falsa ilusão de amor na cabeça das mulheres. E eu acho que elas sempre estão nesse loop, sabe, desse príncipe encantado. E acabam deixando de enxergar elas mesmas, entendeu? Então, assim, quando chega sempre lá na minha loja, quando vem essa questão da lubrificação. Aí eu pergunto assim, tá, você tá com ressecamento, mas quando você tem o seu prazer solo, você tem lubrificação? Aí ela, tenho. Ih, então o problema é o Cauã Raymond mesmo. Aí tem algumas que tem, alguns relacionamentos extras, né? E aí com determinada pessoa você tem? Tenho. Tenho prazer, eu tenho. Então você vê que o problema, muitas das vezes, está conectado com a pessoa que ela permitiu estar com ela. Porque muitas das vezes acontece o seguinte, o outro vem e diz, não vou mudar. A pessoa chama aquilo de amor e se permanece naquela situação, naquele relacionamento. E quer sempre responsabilizar o outro por não mudar. Mas ali já ficou cômodo. A pessoa disse que não vai mudar. Então, se o outro não muda, quem tem que mudar sou eu. Exatamente. Na verdade, a gente não tem que mudar. A gente não foi condicionada, a gente não foi educada a se autoconhecer. Sim. Então, na verdade, a gente precisa reativar esse nosso poder, que é o nosso poder da sexualidade, gente. Quando eu falo de sexualidade, eu não falo só de sexo. Não. Porque uma mulher que tem questões com lubrificação com o marido, na verdade, ela tem a questão maior com ela mesma. Sim. Poxa, eu tô precisando procurar alguém na rua para me satisfazer. Isso vai contra os meus valores morais, minha filosofia de vida, né? Que casamento é monogâmico, isso é aquilo. Aí isso já começa a me deprimir. Isso já traz para mim uma culpa. Mas a gente pode mudar isso. Sim. Como é que a gente muda, né? De duas, uma. E aí vai o meu conselho terapêutico aqui, que é o que eu sempre falo com as minhas divas lindas. Ou você vem, chama o cara pra chincha, apresenta, diz, faz e acontece, né? Cadê o meu livro aqui, ó? Dá pra ele um Torne-se um Expert em Prazer Feminino, tá ali na nossa prateleira, tá longe, daqui a pouco eu pego. Ou então você mete o pé da relação. Mas aí vem isso que você falou. O amor romântico, porque o padre falou que é pra sempre, porque o pastor falou que eu não posso me separar, que isso, que aquilo, e eu falo, caramba, então você vai conviver com isso o resto da sua vida, com essa falta de prazer? Gente, e tá tudo bem a gente se separar, tá tudo bem a gente iniciar uma relação muito apaixonada, muito conectada, e ao longo dos anos desconectar por N motivos. Tem casais que permanecem ali super na criatividade o tempo todo, mas tem outros que não, tem outros que realmente, ou a mulher ou o homem, se acomodam e deixam pra lá, né? Eu tive um relacionamento, né, um casamento de 10 anos, e nos últimos anos estava muito, muito desgastante no sentido de, pô, eu queria algo criativo, ele não queria. Aí ele dizia assim, por que você quer ir pra motel? Por que você quer fazer uma viagem? Por que você quer fazer amor no meio da rua? Por que você quer isso? Por que você quer colocar um brinquedo na nossa relação? Pô, cara, você já tem quase 40 anos. A gente tem uma casa confortável, um quarto com ar-condicionado, você não precisa disso, pra que tanta fantasia? E eu respondia, cara, pra que tanta fantasia? Porque eu tô viva. E aí eu tava muito ressecada com ele, e ele dizia assim, é porque você já tá entrando na menopausa. Essa fala dele, eu tinha 38 anos, né, realmente, eu tenho uma questão que eu fiz uma cirurgia nos 2 ovários há uns 15 anos, então já tá ali na minha fisiologia que eu vou entrar na menopausa de forma precoce. Sim. Mas não com 38 anos. Eu com 42 ainda não estou na menopausa. Uhum. Já tô ali no climatério, o negócio ali já tá falhando, mas tá vindo. Eu tô aqui, tô viva. E aí eu fiquei esses últimos 5 anos nessa coisa de tentativa de mudar, não mudou. Leu, comprou o Torne-se um Expert em Prazer Feminino, não mudou. Mesmo eu batendo na tecla, não mudou. Não quis fazer terapia de casal, porque não acredita. E aí eu meti o pé. E quando eu meti o pé, Ju, teve um dia que alguém tropeçou no meu pé. Eu meti o pé dali, tropeçaram aqui. E aí eu falei, quer saber, não tem nada a perder. O cara vai embora pra Londres no dia seguinte, vamos lá conferir. E a minha lubrificação, minha filha, jorrou. Ai, pronto. Então o problema não era comigo. Só que essa coisa tóxica dele empurrando pra mim uma questão que era nossa responsabilidade,
eu já tinha embutido na minha cabeça que eu era ressecada. Sim. E eu não sou ressecada não, tá, gente? Ainda tô inativa, ó. Hashtag fica a dica. E é isso que você falou. A gente realmente romantiza. Romantiza por quê? A gente não conhece o nosso prazer. Quando a gente conhece, né? Porque eu conheço meu prazer como sexóloga, mas eu venho de um padrão de relacionamento das minhas antecedentes, né? Minha mãe, minha avó, que é um padrão romântico. Sim. Né? A minha família acha lindo. Ai, minha avó ficou casada até o final da vida com meu avô. Mentira! Ele fez 60 anos, morreu de câncer, ela deu graças a Deus, falou, graças a Deus, me livrei. Olha isso, gente. Uma vez eu comprei uma G Magazine com as minhas amigas, eu tinha 18 anos, mostrei uma G Magazine pra ela, ela abriu a G Magazine e falou assim, oh meu Deus, é isso tudo? É desse jeito? E na época eu falei, vó, mas você nunca viu? Ela, nunca vi. E meu avô? Nunca vi teu avô pelado. A gente fazia amor com lençol, no lençol tinha um buraquinho, na minha camisola tinha um buraquinho. Eu nunca vi o seu avô pelado. Gente, ou seja, nunca teve prazer, nunca sentiu uma lubrificação. E dava graças a Deus que ele pulava a cerca. Ai, graças a Deus que ele tá pulando a cerca, porque aí eu não tenho que comparecer. Minha avó morreu com 94 anos sem saber o que era um orgasmo, gente. Caramba. Isso é muito grave. E a gente traz esses padrões pra gente do tipo, muitos anos de casado, né? Tudo bem não ter orgasmo mais com o marido. Deixa pra lá. Me resolvo sozinha. Que eu já debati isso aqui também com o Daniel Matoso, no filme Baby Girl, que a primeira cena é ela com o marido, eu te chamo pra cá e pra lá, e ela se levanta da cama, vai pra um quarto, liga um filme adulto e vai ali se satisfazer. Aí o Daniel, que tava aqui, falou assim, mas isso pra ela não é uma questão, porque ela sozinha ela tem orgasmo. Não, gente, é uma questão. Você não ter orgasmo com seu marido É uma questão. é uma questão. Óbvio, gente. É a pessoa com quem você está dividindo uma vida, com quem você está dividindo seu coração, seus problemas. Então vamos parar de romantizar e trazer para a chincha, e trazer para o mundo real, para o mundo racional, e não ficar 5 anos perdendo tempo na vida que nem eu, que vai mudar, porque não vai mudar não. Vai mudar assim. Se ele toma iniciativa e vem para uma terapia, se você, mulher, toma uma iniciativa e procura a Ju lá na Maré. Mas me conta, Ju, essa igreja evangélica que tem em frente à tua sex shop lá na Maré, já te tacaram pedra, já fizeram Judas com você ou não? Não. A mulherada vai lá e acaba entrando, gostando da tua loja e pedindo na encolha aquele produto aqui, aquele outro negocinho aqui. Como é que é? Então, na verdade, essa fala que é me apresentada, né, desse espanto, é sempre das pessoas de fora. Mas o pessoal mesmo da igreja não tem um problema, não. Uhum. Até tem clientes que são consumidores, né, tanto da igreja quanto não religiosos. E na minha loja não pode ter fofoca, né? Porque uma pessoa entra lá e ela é solteira, a outra entra, é casada e tem relacionamento extraconjugal. Então não tem como ter fofoca num ambiente que requer todo sigilo, todo respeito, né? Porque eu não vejo nenhuma loja falar assim, vem cá, você tem amante ou você não tem? Então você entra. Não, você não. Não existe esse critério, sem né? julgamento, né? Você Sem tá ali pra julgamento. acolher, pra ouvir. Aí. Então assim, eu não tenho esse problema. E o que você trouxe aí pra gente? Mostra, o que o povo mais pede? Pode mostrar pra essa câmera aqui, pode mostrar pra essa câmera aqui. O que o povo mais pede lá na tua loja? Me conta. As mulheres, elas ainda têm essa resistência com relação aos vibradores, né? Então, assim, eu sempre falo que é um massageador. Ele sempre precisa estar na bolsinha da mulherada, né? O barulhinho. São 10 modos de vibrações. Por que o massageador clitoriano? Porque muitos homens têm essa resistência, porque quando fala assim, você vai precisar de um vibrador porque eu não te satisfaço mais. É uma fala corriqueira. Então o massageador é um homem que acha que a sexualidade dele vai ser reduzida a partir de um orgasmo. E não é bem assim, né? Então assim, quando o casal ele entende que o massageador ele é um aliado, então funciona muito bem. Então os estimuladores clitorianos são os que mais vendem, né? Ai, que delícia! No próximo bloco eu vou entrar aqui senta aqui no meu divã e vou dar uma dica para vocês usarem outras partes do corpo, porque isso aqui vai em outros lugares bem interessantes também, tá? Vai sim. E não é no furico não, tá? E aí, que mais, Jujuquinha? O pessoal pede muito, o pessoal usa muito, faz gambiarra, né, na hora do sexo.
Esse eu tenho. Então, o pessoal quer chupar a Bala House, ao mesmo tempo quer chupar a Preciosa, ou quer fazer um sexo oral nele. Então não sabe se faz o sexo oral, se chora, se lacrimeja ou se chupa a Bala House. Fica uma confusão só. Então, o óleo beijável com sabor de Bala House, ele tem essa proposta da Bala House, então faz o resfriamento e não vai dar candidíase, não vai dar nada disso, porque os produtos eles são supervisionados pela Anvisa. Então isso é muito bom. Os produtos que tem, eles são adocicados, eles normalmente eles não têm açúcar na composição, por conta mesmo que tem muitas pessoas, né, que tem a questão da diabetes. Então, assim, esse daqui, o Romance com Safadeza, ele tem glitter na composição. Ó. Então, o homem, todos os produtos, eles são para aguçar o campo visual dos homens, né, porque o homem é muito visual. Então, esse daqui, ele tem glitter, pode estar fazendo um sexo oral, colocar aqui, cadê o seu pepino? Pra Cadê gente não ser derrubada. Tá aqui, o pepino. Então você pode colocar aqui, ó, na base do pênis, né, na base do pepino. Na base do pepino. Na base do pepino. E vai descendo, né? Então você vai colocando. Chega aqui, ó, bem na base do pepino. Então você deixa escorrendo assim. Ui, que delícia, aqui gente. Assim, ó. E você olhando. Porque de cima para baixo o campo visual é muito gostoso. E aí você vai girando com a sua língua. E aí você vai sugando. Então, assim, o Romance com Safadeza é muito gostoso, que a proposta dele é de leite condensado e tem uma picância no final. Então, é uma proposta bem gostosa. Ju, deixa eu te falar uma coisa, né? Explicar aqui pro público. Vamos lá, gente. Candidíase não é uma IST, tá? Sim. Não é uma infecção sexualmente transmissível. É um fungo e nós, mulheres, já nascemos com esse fungo, que às vezes se desenvolve, se manifesta e às vezes não. E duas coisas na nossa alimentação ativam esse fungo, que é a farinha branca e o açúcar. Por isso que, assim, quando as pessoas falam, vou botar um chocolate ali, vou botar um leite condensado ali, não! Se existem produtos que são fabricados para isso, mas o produto é docinho, tem açúcar? Não. Tem uma outra composição, estévia ou sabe-se lá mais o que não é açúcar. Para quê? Para não prejudicar ali a sua maravilhinda ou o seu pepinão. Isso é muito importante dizer, Ju, porque a gente precisa valorizar os produtos que a gente vende, né? No caso que você vende. Porque isso aqui, Bala House, não sei o quê, isso aqui... Gente, além de ser um produto de utilidade pública para fomentar ali o fogo do casal, é também um produto seguro. Sim. É um produto que você pode usar que não vai te comprometer numa candidíase, ou que não vai te comprometer no caso de diabetes, né? Sim. Poxa, eu não posso com açúcar, mas o produto ali não tem açúcar, então você pode lamber, você pode se deliciar. E eu preciso ressaltar, gente, que eu respeito e eu adoro qualquer vendedora, mas uma vendedora de produtos íntimos, ela precisa ser muito valorizada, porque ela salva o autoconhecimento. Sim. Ela pega a sua mão e ela te chama para esse empoderamento, para esse resgate de amor próprio, para esse resgate de autoestima. Os produtos que são vendidos, eles são fabricados pra gente. E você vai numa Íntimo Expo, né? Aqui no Rio já não tem mais a Sex Fair. Sim. É um mundo. Nossa. E tem uma ciência, né? Tem uma engenharia química, tem uma engenharia tecnológica, né? Quando a gente fala de química, são os produtos comestíveis, beijáveis. Nessa última Íntime que eu fui ano passado, desse ano eu não fui. Tinha uma loja de alimentícios fabricando produto íntimo. Sim. Produto comestível. Né? Isso é interessantíssimo, gente. Então, vamos valorizar esse mercado. Jujuquinha, a gente vai para um rápido intervalo. E na volta, eu quero saber o que é isso aqui. Eu quero saber, gente. Tem coisas que eu não conheço, que eu quero conhecer. Inclusive, eu até imagino que seja isso aqui, mas eu quero que a Juju mostre. Eu quero que a Juju explique, porque eu sei que é para os homens. Né? É isso aí. Esse é para os homens. Então vamos rapidinho aqui para o intervalo. E no nosso quarto bloco a gente vem com essa delicinha aqui e a Juju vai jogar no nosso colo universo uma dica quente e infalível para apimentar a vida dos casais. Porque afinal de contas o Divã da Kiss não é putaria, não, nem libertinagem. A gente está aqui querendo conectar todo mundo e desconstruir mitos e tabus. Verdade. Então vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta.
Voltamos aqui no nosso Divã da Kiss, o podcast que te faz feliz. Vamos então para o Senta Aqui no Meu Divã. Jujuca trouxe essa maravilha aqui, ó. Deixa eu botar aqui pertinho do microfone, aqui, ó. Ó, para ver se vocês ouvem a vibração. Isso aqui é um vibrador clitoriano. Mas não pense, você, diva linda, ou você, tumescente amado, que esse vibrador clitoriano vai ser aproveitado só aqui, não. O nosso corpo é todo zona erógena. Sabe aquelas figurinhas que a gente vê por aí que é assim, zona erógena masculina, é isso aqui, no máximo furico. Não, tá errado. Zona erógena feminina, é atrás da orelha, é aqui, é no furico e é nos seios. Não. Onde tem o nosso maior órgão sexual, que qual é, Juju? Do clitóris. Não, nosso maior órgão sexual. A pele. A pele. Sim. Juju, aluna do Consultora de Sucesso de tia Mariana Kiss, não pode errar essa fala. É, sim. A nossa pele é o nosso maior órgão sexual. Então, onde tem pele, tem vibração nervosa e pode ser estimulada. Mariana, minha mulher tá no puerpério, não pode receber estímulo lá, né? Que tem que, né, deixar a maravilhinda ali quietinha, se recuperando ali do parto. Como é que eu posso brincar? Você pega isso aqui, meu amigo, você não bota lá, você bota no corpo inteiro, você faz uma massagem nela, ela vai ficar eufórica, porque a nossa possibilidade de orgasmo não está só na genitália, está no nosso corpo inteiro. Inclusive, você bota isso aqui na solinha do pé, aqui entre o dedão e o dedinho aqui. Menina, isso aqui é uma delícia. Ai, que delícia. Você bota, de repente, aqui, a mulher aqui na região pélvica, acima do monte púbico, ali, você bota ali. Nossa, aquilo ali é uma delícia. Homens, mamilo masculino. Mulheres, o mamilo, a região aqui do seio. Os nossos nervos, eles são conectados direto com a inervação do nosso clitóris e do nosso útero. Então, você recebe um estímulo aqui, o nosso útero, o nosso clitóris, a nossa vagina, o nosso assoalho pélvico está assim, vibrando. Então, não se limitem somente ao uso da genitália. Última dica aqui. É para enfiar no furico? Não. Por quê, Juju? Porque ele é reto e aí pode ser que ele puxe. Não tem trava de segurança. Para enfiar no furico, pode ser um igual a esse, mas com trava de segurança. Porque a nossa vagina, ela tem um fundo. Mas o nosso furico, meu amor, não tem. É intestino acima, só sai com cirurgia. Esse foi o Senta Aqui no Meu Divã. E se você quiser mais conhecimento de sexualidade, já sabe, né? Tá lá no nosso Consultora de Sucesso. Juju, que é isso aqui? Tô com medo, não sei se eu fico com medo, não sei se eu boto a cara, o olho, não sei se eu lambo. Bota o dedo pra você ver se é gostoso. O dedo aqui, assim. É, bem gostoso. Mas rapaz! É muito gostoso. Que delícia! Muito bom, né? Mas o povo não enfia o dedo aqui não, enfia outras coisas. É, esse daí enfia o dedo, porque esse daqui é o mostruário da loja. Muito legal, né? Então as pessoas sempre confundem, né? Isso daqui é a nossa vulva, e eu uso como material também pedagógico, né? Esse daqui é a nossa vulva. E eu ensino como estar usando, por exemplo, esse massageador, né? E alternando com a prática do sexo oral. Posso mostrar aqui? Pode, fica à vontade. Então essa daqui é a nossa vulva, né? Então para os homens que têm aí uma visão, né, do pornô, né, que toda hora quer provocar essas excitações só com pornô, pode vir com um olhinho aqui da Bala House, preta mesmo, muito gostoso por sinal. Vem aqui, ó, sem miséria, tá? Colocou aqui nessa região o óleo, vem com os 2 dedinhos, coloca nessa região aqui dos lábios, tá? Estimula. Peraí, chega mais perto aqui da câmera aqui. Vamos lá, chega mais perto aqui da câmera. Então tá. Ou chega mais perto dessa câmera aqui. Isso, chega mais perto dessa câmera que tá mais fácil aqui. Vai lá, ensina, Ju. Então você colocou aqui o óleo beijável, sem miséria. Sem miserinha. Sem miserinha. Colocou aqui, ó, os 2 dedinhos, vai estimulando essa região dos lábios, estimula a região do clitóris, tá? E aqui você vem com o vibrador, que é o massageador, ó o barulhinho. E aí você vem estimulando toda essa região que vai ativando toda a área de prazer dessa mulher. Então vem aqui na região do clitóris, e aí você introduz, faz um movimento de vai e vem, vai e vem. Lembra que eu falei que esse óleo tem mesma sensação da Bala House preta? Então quando você soprar vai dar uma elevação na temperatura, vai esfriar e esquentar. Então tu vem aqui, ó, sopra.
coloca os 2 dedinhos e vem o quê? Fazendo o estímulo, chamando. Então, assim, vai dar uma grande excitação, o corpo dessa mulher vai vibrar também, e a excitação vai ser poderosa. Ui, rapaz, por que eu não chamei? Por que tu não estava na minha vida? Quer dizer, você estava na minha vida, mas o meu ex-marido jamais toparia uma simulação como essa ou praticar algo do tipo, é uma pena, né? É por isso que ele é ex-marido hoje em dia. E se for nos meninos, nos penianos, pode mostrar? Pode mostrar, Jujuca. Então, se for nos homens, né? Vou mostrar aqui com óleo beijável de glitter, né? Então, é uma tá lá pertinho da nossa câmera ali. Esse daqui é o meu amigo Luiz Augusto de trabalho, tá? Então você vem colocando ele aqui, ó, sem miséria. Você vem colocando, vem descendo o óleo, chega aqui, aí já vem com a linguinha aqui, ó, circulando e olhando de baixo para cima. E tem que ter o que? O olhar, que é para atrair. Então você já vai estimulando com esse olhar. Colocou aqui assim, ó, deixa eu colocar aqui porque eu não tenho pênis de verdade, né? Então, vou botar aqui o meu amigo Luiz Augusto, dá pra ver, né? Faz um movimento para aderir o produto, movimento de lavar uma roupa, de torcer uma roupa, ó. Movimento de espremer uma laranja, faz um movimento como se fosse uma vagina, pressiona, vai até a base do pênis, faz um movimento de vai e vem. Torcer uma roupa, espremer uma laranja, movimento de vai e vem pressionando como uma vagina. E alterna fazendo o quê? As sugadas com sexo oral. Então, se a pessoa faz um sexo oral muito bem, com os produtos vai fazer um sexo oral na versão 3D. Não é isso? Na versão 3D, gente! Muito gostoso. Que loucura! Então não tem como sexo oral não ser diferenciado. Aí fala assim, eu não preciso dos produtos. Você não precisava até não conhecer. Peraí, repete isso aqui. Como é que é? Você não precisava até não conhecer. Porque a partir do momento que a gente conhece, o conhecimento faz o quê? Liberta, né? Então salva muitos relacionamentos. Porque sai de uma rotina, imagina um casamento com muitos anos ficando na mesmice. Fica muito ruim. Porque quando você sai, quando você falou assim, tinha vontade de sair para um hotel, tinha vontade de, sei lá, transar na rua, Jesus não aceita. Não aceita. Porque ele acha que sempre alguém vai filmar e aí vai dar loucura. Aí depende também da fantasia de cada um, tá tudo bem, né? Sim, mas o restante ele até topa. Então, assim, é bem bacana mesmo a gente diversificar esse relacionamento. Até porque os anos vão se passando, né? Sim. Sai aquele fogo da paixão e entra aquela fase do amor. E aí sai aquela questão da quantidade e vem mais a qualidade na forma de prazer, né? Então, Exatamente. como você mesmo falou, que a pele ela é o maior órgão sexual do corpo. Então, quanto mais conexão que a gente tem com essa pele, com esse colo, com esse aconchego, mais excitada a gente fica, isso vai para a cena erótica, né? Que é a consumação na cama. Exatamente, Ju. É muito legal você dizer isso, né? Porque a Rosima Ribasson, que é uma das especialistas que a gente estuda e que eu ensino no Consultora de Sucesso, ela fala exatamente isso. O início do relacionamento, tudo são flores, a mulher tem um desejo espontâneo. Como eu falei aqui, a gente tem uma resposta sexoafetiva diferente dos homens, né? Eu digo sexoafetiva também porque o nosso emocional também está envolvido nessa situação. Então, o homem, ele é praticamente visual e tem testosterona no resto da vida. O homem não tem andropausa, a gente tem menopausa, ok? Mas o homem não. E, em geral, quando a gente fala de perfil erótico, o homem, ele é mais genital, a mulher não, a mulher tem mais fantasia, né, e aí dentro dos perfis eróticos a gente tem 5, qualquer dia eu dou uma aula disso aqui, senão a gente não acaba esse podcast hoje. A longo prazo, o que segura a relação para a mulher? O que excita a mulher? É o homem chegar junto, ser parceiro, cuidar dos filhos, apoiar a gente no nosso sonho profissional, no nosso trabalho, não ter preconceito, ser homem de verdade. E principalmente na cama, topar uma fantasia, topar um produto novo, topar uma coisa nova. Eu acho incrível quando o casal vai para uma feira erótica, porque tá ali brincando junto, experimentando junto, né? Poxa, e amor, esse óleo aqui, eu gostei mais daquele porque aquele me atraiu mais o sabor. Vamos comprar os dois? Legal é comprar tudo, né? Vamos experimentar? Eu gostei daquele ali, que aquele ali é mais quente. O relacionamento precisa disso. Agora, Ju, isso aqui é didático, mas isso aqui é um masturbador peniano. Masturbador peniano, né? Como é que enfia? claro. Isso aqui enfia aqui? Enfia aí.
E ele vibra, né? Esse daí não, porque ele é vibra. menstruário, né? Então, ele vibra. Então, é muito gostoso. Você pode estar usando com ele também. Porque como você pode estar usando? Você é gulosa, hein, Mari? Olha! Isso aqui, mulher. Ah, Mariana, não gosto de fazer garganta profunda, não sei, minha boca cansa. Uma vez eu desloquei o maxilar, né? Com essa Meu situação. Deus, Compra um desse aqui pro teu marido, que isso aqui simula um oral, gente. Sim. Aqui, ó. Aí tu bota assim do ladinho aqui e Não, fica só com o Mari. zoinho, só com o zoinho, Não, Mari, mas a boca é essa aqui. é o Não? contrário. É o contrário? Você com a perna aqui, a perna assim, na cara dele, o 69, e você alternando com a masturbação. Gente, Muito tá gostoso. vendo? Muito gostoso. Repete aí, Ju, repete Então aí, você- vamos lá. Imagina o 69. Você está no 69. Então, ao invés de você fazer o 69, ele faz em você e você pega a pepeca e faz nele. Muito legal. Muito bom também. E alterna com sexo oral, é muito bom. Gente, isso aqui salva um casamento, tá? Muito gostoso. Isso aqui salva um maxilar feminino. Salva. E, ó, aqui que delicinha, gente. Ó, quando o negócio é lubrificado, tudo fica bom. Vou fazer um convite pra você conhecer o que tá aqui dentro. Que é protuberância, Muito é gostoso. aconchegante, é quentinho. Ju, vamos aproveitar aí que o pessoal tá com água na boca? Convida esse pessoal pra ir lá na tua loja, experimentar isso aqui e conferir que o negócio é bom. Bora aí, jabá da loja Jugajime, em frente à igreja evangélica. Então, para você que não conhece a minha loja, tá ali nas adjacências, né? Eu fico no Complexo da Maré. Então, para você aí que não vai poder ir, né? Vai falar assim, nossa, é um lugar de risco, né? Porque, infelizmente, lá dentro temos muitas empreendedoras muito grandes. Lá o polo de comércio é maravilhoso. As mulheres, elas são gigantes, né? Mas aí fica essa questão da violência, Sim. né? Mas se você tiver a oportunidade de prestigiar a minha loja, eu tenho certeza que você vai adorar, vai ser bem acolhido. Vai lá dizendo a tua necessidade real. E aí eu vou te dizer qual o produto certo para você estar adquirindo. Porque, na verdade, compra perfeita é aquela que você faz com assertividade, sabendo que a economia é garantida, né? Então, isso é muito Exatamente. bom. E ó, gente, eu já fui na loja da Ju. Ela não é no meio Não. da Maré. Ela é mais próxima à Avenida Brasil, então indo de carro, indo de GPS, pra mim foi super tranquilo, né? É. Já fui lá na tua loja, tive uma reunião com você, já participei de um evento que você ministra. Então, gente, se você tiver a oportunidade de conhecer a Jugajime, vá lá na Maré. Jujuca, o que significa Jugajime? Então, eu sou apaixonada pela minha família, né? Ai, gente, é uma Sou fofura. apaixonada. O meu maior desafio é estar da minha família com os desafios que elas me ofertam, né? Uhum. Então, assim, Jugajime foi uma proposta de ideia do Gilson, que eu pedi um nome para ele. Aí ele falou assim, que tal o seu nome da nossa família? Antes não tinha o Messias, né? Uhum. Então é Ju de Juliana, Gá de Gabriele e G de Gilson. Aí nós pensamos no Messias, né? Que aí veio o Messias 9 anos depois, 10 anos depois. Que é o caçulinha da Que é o família. caçulinha aí de Jugajime, né? Porque eu falei assim, tem que aumentar, porque ele vai crescer. Hoje ele não cobra, mas amanhã ele vai cobrar. E de fato, ele realmente cobra hoje. Cobrava, né? Ele, por que não tem o mês? Jugajime. Ah. Aí ele agora já sabe que é Jugajime. Jugajime. E é legal porque é um nome de loja que está desvinculado a sex, de sexualidade, de sex shop, né? E acaba se tornando bem discreto. Ó, Ju, você já fez o seu jabá? Deixa eu fazer o meu aqui. A gente conversou muito sobre fantasia para o casal, a gente conversou muito sobre empoderamento feminino. Esses são um dos meus 8 livros, gente. 8 livros. Eu tenho 8 livros aí no ar. Eu tenho 3 cursos online, que é o Dona do Próprio Poder, que é o Torne-se um Expert em Prazer Feminino, né, que eu sempre dou opção. Não gosta de ler? Porque isso aqui não é mole não, filha. São 600 páginas de puro autoconhecimento e sexualidade. Mas tem o curso. Eu tenho o curso também de capacitação consultora de sucesso, que eu já falei aqui. E o que eu peço para o público, Ju? O Divã da Kiss, o podcast que te faz feliz, ele é um programa independente. Eu pago ele do meu bolso. Então, se você vai lá no divandakiss.com.br, compra um livro, compra um e-book ou entra em um dos meus cursos, você está ajudando a manter esse programa lindo no ar.
E aqui eu trago convidados sempre interessantes. Eu sou rápida no gatilho. Hoje a gente está aqui ao vivo pela Rádio Escolhida, ao vivo pelo Facebook. E segunda-feira tá tudo já editadinho, bonitinho no Spotify e no YouTube. Então, gente, vamos dar uma moral, né? Vamos dar uma moral aqui, porque eu também sou empreendedora. Verdade. Sou empreendedora. Então a gente tem o Torne-se um Expert em Prazer Feminino, como ser uma mulher solteira, Nerds para Mulheres, a Malvada Dominatrix, para quem quer entrar nesse universo BDSM, Dona do Próprio Poder, que é o meu método terapêutico de atendimento a mulheres completo do Oiapoque ao Chuí, Músicas de Amor e Outras Sacanagens, que é uma antologia sobre tchaca-tchaca na butiaca e amor. E eu tô presenteando a Ju com o meu romance, Aquela Menina. Muito obrigada. Porque convidado meu sai daqui lendo um livro meu. Jujuquinha, estamos finalizando aqui o nosso Divã da Kiss. Foi um prazer ter você. Agora o seguinte, joga no meu colo o universo. Que dica você dá para os casais, além de todas essas dicas que você já deu aqui, principalmente desse negócio aqui que é bom pra caramba? Muito bom. O que você dá assim, de dica certeira que é papum, vai dar um jeito, vai apimentar a relação? Eu digo que a dica maior que eu posso dar é investir no alto amor. É investir em si, se tornar uma pessoa interessante para o outro. Porque enquanto você não investe em si, você não vê interesse em você mesmo, o outro jamais vai poder despertar esse olhar. Porque quando você tem esse amor, esse cuidado com você, se ocupa com as suas questões, prioriza o que de fato tem que ser priorizado, você se torna uma pessoa interessante. Então o alto amor é a dica de hoje. Maravilhosa, Jujuquinha! Tendo qualquer outra novidade de produto na sua sex shop, manda aqui pra mim. Eu te recebo de novo. Divã da Kiss é meu, é seu, é nosso. Muito obrigada pelo seu sorriso, pela sua presença, pela sua participação e principalmente por esse coração aberto e entregue que você trouxe aqui hoje, porque eu vou repetir, gente, o trabalho de uma consultora de mercado íntimo, de uma vendedora de uma loja de produtos íntimos é utilidade pública, é ciência da sexualidade e salva não só as relações, mas como também o autoconhecimento. Estou muito orgulhosa de você. Obrigada. Obrigada, gatona. E eu estou orgulhosa também por ser sua aluna. Você sabe que eu sou sua mirim. E eu também vou te presentear, né, com meu vibrador. Claro que você deve ter uma remessa lá. E com um sabonete íntimo, né, que ele não tem cheiro, tá bom? Ele tem bate-mão na composição. Olha! E também... Molhada. Adorei o nome. Molhada. E se você, diva linda, quer um desse, onde é que você encontra? Lá na Juga Jime, lá na Maré. Ah, Mariana, não quer ir pra Maré, não tem problema. Liga pra Ju, Sim. vai lá no Juga Jime e contrata. Pronto. Pra ela fazer uma despedida de solteira, de casada, um clube da Luluzinha, porque ela já tá com a maior expertise, não só em produtos, mas como também em sexualidade, pro teu evento e pra chegar junto com você. É isso aí. Adorei. Gente, vibrador é uma coisa que nunca é demais. Boa noite, meu povo. Esse foi o Divã da Kiss, o podcast que te faz feliz. Eu fico por aqui. Beijo no coração. E ó, amor de pica, quando bate, não precisa ficar. Quando você tem autoconhecimento. Ficamos por aqui e até a próxima quinta-feira. Beijo! Beijo, pessoal!